Samurai da acupuntura, vamos ver algumas funções de pontos, né? Como é que os pontos funcionam, né? Os pontos, eles funcionam por categorias de ação. Então temos os pontos reunião, pontos de conexão, pontos fonte, pontos fenda, pontos de assentimento, pontos, são categorias de pontos, né? Vamos falar assim, categorias. Se você entende que existe uma categoria de ponto, então você vai procurar em determinado meridiano, determinado canal ou sistema, né, metal, óleo e víscera. Então eu estou com sintomas ligados à falta de ar, né? Tenho falta de ar. E toda vez que a minha falta de ar me ataca muito, eu sinto dores. Então qual que é a categoria de pontos que trabalham com dores? Só que é uma dor muito forte, são dores que dói demais. Então qual que é a categoria de pontos que dói demais? Então você tem esses tipos de pontos, né? Aí você vai procurar sobre o sistema que você quer. Quando eu fico muito agitado, me dá dor no peito, uma dor forte, né? Então, se entendeu que tem categorias, aí você vai procurar determinado ponto que atue no sistema que você quer. Por isso que a base de tudo é os 5 elementos. Por quê? Você tem que saber pulmão, cor, branca, ligado à pele, ligado a não sei o que, sei lá o que é, madeira. Então, primeira coisa que você tem que fazer, decorar os 5 elementos. O acupunturista, ou até mesmo o fitoterapeuta, quem trabalha com a medicina chinesa, tem coisa na vida que a gente tem que entender, tem coisa que tem que decorar. Primeiro, a gente decora a tabela dos 5 elementos. Quanto mais coisa você decorar dos 5 elementos, melhor. Depois, com a prática, os estudos, as associações de ideias, aí você começa a entender a lógica dos 5 elementos. Aí você consegue criar quesitos dentro dos 5 elementos. Mas, então vamos lá, categorias. Nós temos os pontos de reunião. O que é um ponto de reunião? É um ponto que reúne um atributo, né? Eu, na minha colinha, né? Minha colinha, só colinha de ponto. Às vezes os pontos são os mesmos, que nem o caso do VC12, o E36. São pontos que estão em muitas categorias. Então o E36 está em ponto de reunião, está em ponto de ponto mar, está em ponto de mar de víscera, então ele entra em várias categorias, é um ponto de multiação, porque ele tem várias categorias. Entendendo isso, você consegue usar melhor os pontos. Então, quais são os pontos de reunião? O que é um ponto de reunião? Vamos falar, eu falei do VC12, então VC12 é o ponto reunião das vísceras, né? Ou seja, você quer trabalhar todas as vísceras ou determinada víscera, usa o VC12, não tem o que falar. Eu vou tratar estômago, VC12. Vou trabalhar intestino grosso, VC12. Lembrando que isso aqui é um ponto de reunião de víscera, não é meridiano do estômago, não é meridiano do intestino grosso, intestino delgado, é a víscera, né? Então o VC12, quando você fizer moxa no VC12, você vai estar tonificando, mandando energia, revigorando todas as vísceras, ponto de reunião das vísceras. Então, F13, ponto de reunião dos órgãos. Órgãos, todos os sistemazinhos. Rim, coração, pulmão, pericárdio, todos os órgãos, né? Os maciços. Pulmão.
F13 é o ponto Mo do baço. Então ele vai entrar na categorias de pontos Mo, pontos de alarme. O F13 é o ponto de alarme do baço, mas ele também é um ponto de reunião dos órgãos. Então o F13 ele só não acusa que o baço tem algum problema. Mas quando você tonifica o F13, né, quando faz moxa, um estímulo tonificante nele, você está excitando, revigorando todos os órgãozinhos, né, todos os órgãos. VB34, ponto dos tendões. Vamos colocar assim, tendões Yang, só para diferenciar. VB34 é o Yang Liang Quan, ponto de reunião Yang dos tendões, né? Todos os problemas em que você tem dificuldade em movimentar, né? Ter força no movimento articular, você não consegue movimentar por uma fraqueza, por uma inflamação nos tendões propriamente ditos. O próximo, as articulações. Por causa de ligado a movimento, a parte de motilidade é o VB34. Qualquer tendão do corpo. Aqui não está na minha tabela, mas vamos colocar aqui o baço pâncreas 9. Ele é a reunião de tendões Yin. O que é o Yin? Enquanto esse é o Yang Liang Quan, esse é o Yin Liang Quan. Então esse trabalha o aspecto Yang e esse trabalha o aspecto Yin. Ele é usado para revigorar os tendões na sua parte estrutural. Você está com o tendão físico machucado. Ele dói mesmo sem se movimentar, né? É a parte física dele. Aí é o BP9. Então, só para citar, não ficar explicando muito. Bexiga 17 é o do sangue, reunião do sangue. Ele ajuda a produzir o sangue, né? Ele também é o ponto chamado de ponto diafragma, porque ele fortalece a parte média aqui, né? Acima do estômago. Ele cuida de soluços, movimentos paradoxais respiratórios, ele revigora o sangue, porque ele está ali perto do fígado, perto do baço, então ele estimula a produção de sangue. Então, anemia, fraqueza crônica. Quando você precisa de sangue em geral, então você tem uma deficiência, isso aqui vai ser mais usado em fitoterapia, acredito eu. Uma deficiência de yin do coração, deficiência de sangue do coração, deficiência de sangue do fígado. Você tem muita deficiência de sangue do sistema. Usa o bexiga 17. Você não precisa fazer muitos protocolos de tratamento. É o bexiga 17. Pode usar moxa também. Pode usar moxa. Bexiga 11 é o dos ossos. Todos os problemas ligados a ossos. Fraturas, osteoporose, fase de desenvolvimento, um pós-operatório. Você quer fortalecer os ossos, qualquer osso do corpo, é o bexiga 11. Ele também, alguns textos colocam que ele melhora a audição. É porque a gente sabe que a audição, ele tem por anatomia, a base de ouvir vem dos ossos, né? Por causa do estribo, da bigorna e do martelo, dentro no canal, no ouvido interno, né? Então, bexiga 11 também tem relações com a parte auditiva. É mais eficaz com moxa ou fisioterapia? Se for, vamos falar assim, você tem que entender a patologia do paciente, né? Aqui é uma função de ponto, mas eu estou explicando a função do ponto, mas não estou dando o uso do ponto, o quando usar o ponto, né?